Bom, página 113, matéria Trindade, definição da doutrina. Então nós vamos estudar aqui em menos aula, do que as outras demais matérias que nós temos estudado. Vai ser em torno de 5 aulas mais ou menos, tá? 5, talvez 6, mas é mais provável que seja 5. E aí nós vamos falar então da Trindade, da sua definição, importância. A Trindade, na verdade, vai dizer respeito a Deus, o estudo das pessoas de Deus. Embora nós estudamos, por exemplo, Cristologia. De Cristologia nós estudamos a respeito da vida do Filho, natureza, obra e missão. Tem também a pneumatologia, onde a gente estuda, paracletologia, onde a gente estuda a obra também, a natureza e a manifestação e atribuições do Espírito Santo, que também a gente trata como Deus. E a gente fala da teontologia também, são matérias distintas, embora Cristologia nós vamos ter, paracletologia não tenho certeza, teontologia provavelmente não, mas elas são distintas. Pode vir, amada, seja bem-vinda, paz. Bem-vindas, paz, glória a Deus. Atravessaram o Polo Norte e não chegaram, Foi a geleira que estava ruim, mas graças a Deus chegaram. Então, assim, essa matéria, ela reúne, ela sintetiza, ela vai resumir, na verdade, esses estudos que eles podem ser distintos, ou seja, estudar o Filho, estudar o Pai, estudar o Espírito Santo separadamente. E nós temos, na verdade, como eu disse para vocês, essas matérias distintas. Mas aqui nós estudamos a Trindade, no termo, na história da igreja, e a gente vai discorrendo que, embora não haja, e a gente vai falar sobre isso, esse termo na Bíblia, mas a revelação, ou seja, a ideia de Deus sendo triuno, isso é de Gênesis a Apocalipse. E aí a gente vai perceber, inclusive, que é uma matéria fundamental, ou seja, ela não é periférica, ela é fundamental para aquele que se diz cristão, tá certo? Então, o cristão, se ele não professa a Trindade, ou seja, que Deus é triuno, ele nega um ou outro, e a gente vai ver o que é o trinitário, o que é o unicista, a gente vai ver que igreja hoje, ou que movimento, ou quais movimentos religiosos eles professam isso. Então, você negou um, você negou o outro. Quem nega o Pai, ou melhor, quem nega o Filho, nega o Pai. Quem nega o Pai, nega o Filho. Quem blasfema contra o Espírito Santo, blasfemou contra os três. Então, na verdade, assim, é fundamental, é importante demais nós sabermos a respeito dessa matéria aí. Tudo bem, amado? Então, página 113, matéria é a Trindade, definição da doutrina. Primeiro vou começar a falar aqui sobre a própria palavra Trindade. Como eu disse, não há, não existe essa palavra na Bíblia, e é inclusive a objeção dessa doutrina para aqueles que não acreditam, justamente isso, Trindade, a palavra não tem na Bíblia, não existe na Bíblia, portanto não existe essa doutrina de Trindade. Mas não existe, segundo os que criticam, uma série de outros termos que também não existem na Bíblia. Esses termos foram criados, foi cunhado, na verdade, no 4º século da igreja, justamente para estar aí falando dessa verdade. Eu vou reler aqui para vocês, porque eu já li em outra ocasião, você já tem. Quem não tem, me peça que eu trago novamente, tá? Mas a declaração, na verdade, aqui foi feito uma defesa de Jesus como Deus. Mas para defender Jesus como Deus, automaticamente foi necessário ser feito entre aspas, a defesa de que Deus, o Pai era Deus, o Espírito Santo era Deus e Jesus era Deus. Então não tinha como se falar assim, Jesus, o Filho, é Deus. Para você declarar isso, é preciso então pegar os textos bíblicos, a doutrina, que na verdade o Filho é Deus, mas tem também o Espírito Santo Deus. Então a Trindade foi defendida aqui. E aí foi cunhada essa palavra triunidade, ou seja, três deidade, três Deus. Soa nos ouvidos até meio dói, não dói? Porque deveria ser três deuses. Mas é um Deus único. Então, o termo é três Deus, tá certo? Não são três deuses, porque na verdade é um Deus que é constituído de três pessoas distintas, mas iguais na sua natureza e na essência. Fala, nossa, André, vai complicar esse negócio, e vai mesmo.
Porque a gente não vai explicar a Trindade, irmão. Não tem como. Tem 2000 anos aí de história teológica e de tentativa de teólogos, estudiosos, de tentar falar da Trindade, mas a gente está falando de Deus. Então é algo que ultrapassa a nossa capacidade, inclusive de imaginação. Há muitas tentativas, mas parece que quanto mais se tenta, pior fica, né? Porque quer reduzir Deus, como se a gente tivesse alguma condição de explicar Deus. É tão óbvio que ninguém explica Deus que é preto no branco, não é? Isso é... Então assim, é óbvio que não dá para explicar Deus na sua totalidade. Deus, a gente tem um termo na teologia que chama assim, Deus é incognoscível. A incognicidade de Deus. Ou seja, Deus é uma incógnita, né? Uma interrogação, é um mistério. Deus é um mistério, é um ser misterioso. Vai para além de tudo que a gente possa imaginar, ou de toda e qualquer experiência que nós como humanidade podemos ter. É por isso que Deus proibiu de fazer qualquer tipo de escultura, imagem que o representasse, porque não há nada na criação, não há nada que possa representar Deus. Deus é muito maior do que toda a criação, ele está para além de toda a imaginação. Todas as vezes que Deus é descrito na Bíblia, todas as vezes que Deus aparece através de visões, manifestações, que nós chamamos de teofania, ou seja, são manifestações de Deus, através de anjos, através da sarça ardente, por exemplo, através de muitas figuras e tipos lá, mas Deus assume uma linguagem humana, assume forma humana, assume sentimentos humanos para se comunicar com a gente. Tem um livro muito interessante que eu gostaria que vocês adquirissem, se não agora, porque não é especificamente da matéria, né? É mais de teologia que a gente vai ler esse livro aí, indicar. Ele se chama Por Essa Cruz Te Matarei. Se não me falha a memória, é isso mesmo. Por Esta Cruz Te Matarei. Se vocês lembrarem, eu tenho lá em casa, bato uma foto dele e mando lá para vocês. É um livreto assim, ó, pequenininho, que vai falar, é mais de missões mesmo. Sim, mas me lembrem, tá? Falou, André, lembra aí do livro Por Essa Cruz Te Matarei. Então lá ele vai contar uma história, isso é para uma tribo indígena no Brasil, né? De outro país aí que acho que é da África. E aí eles tinham lá para explicar a Deus mesmo, eles tinham lá uma certa história, uma crença, que o ser humano, o homem, ele viu assim um monte de formigueiro, um monte de formiga. E aí ele queria se aproximar das formigas. Mas toda vez que ele se aproximava das formigas, e ele saía correndo. Imagina, um ser gigante daquele, pisando, né? Quando pisava assim no solo, aquele terremoto, aquela coisa, aquele ser assustador, gigante, que não tinha nada a ver. O que então esse homem fez na crença deles? Assumiu a forma de uma formiga, se fez como uma formiga, e aí conseguiu se relacionar e se comunicar com eles. Então o que Deus fez? Se fez como um de nós, como um homem, em Cristo Jesus, né? E toda vez que Deus fala assim, eu me arrependo de ter criado o homem, Deus se ira. Então a gente fala assim, nossa, mas Deus se arrepende, Deus se ira, Deus se entristece. Na verdade, irmãos, não é exatamente como as experiências humanas de ira, de arrependimento, mas Deus está tentando se comunicar com a gente. Então ele reduz, né? A Bíblia, o pensamento teológico diz que a Bíblia é Deus falando em sotaque humano. Eu acho muito interessante, né? Esse pensamento. Então assim, Deus ele vai se reduzindo, ele vai se humilhando. Deus é muito maior do que a Bíblia pode explicar. Deus ele é muito mais, na verdade, do que pode ser expressado. A verdade de Deus é muito maior do que a Bíblia traz. Mesmo a gente entende que tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade de Deus pode ser expressada na Bíblia. Tanto é que a verdade de Deus não é um conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia, é uma pessoa, não é? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade de Deus está expresso em uma pessoa, ou expressada em uma pessoa que é o próprio Cristo. Ele é o verbo de Deus, ele é a verdade de Deus, é a única verdade de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da ciência, todos os mistérios em Cristo, né? Mas ali mesmo assim, em Jesus, é a expressão máxima que Deus conseguiu mostrar para a gente. Não é isso que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 1, versos de número 1 e 3.
né? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho, no verso 1, verso 3. Ele é a expressão máxima, a expressão exata da pessoa de Deus, no sentido que Deus em Jesus, Ele conseguiu, na medida do possível, porque nós humanos somos limitados, expressar quem Ele é. Mas Jesus é exatamente Deus como Deus é na eternidade? Claro que não, porque esse ambiente de pecado, nós, como esses seres pecaminosos, corrompidos, jamais poderíamos ter contato com a plenitude de Deus, com a santidade máxima de Deus. Moisés, ele pediu, ele disse: Senhor, eu te rogo que o Senhor me mostre a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus disse: não, Moisés, nenhum ser humano pode ver a minha face. O ser humano que vê a face de Deus morre. Simples assim, né? Esse ser é absurdo, esse ser que é maior do que o universo, esse ser que todo o universo e tudo que existe, visível e invisível, está dentro dele. Olha só. Mas um dia nós vamos ver isso. Assim como ele é, a Bíblia diz, mas um dia, mas não agora. Agora é impossível, porque nós estamos numa limitação muito grande. E mesmo assim, nós jamais poderemos compreender Deus na sua plenitude, na sua magnitude. Ele, na verdade, como diz o Romanos capítulo de número 11, eu acho muito interessante esse texto, Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36. Depois eu vou ler aqui para vocês a declaração. Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36. Olha, irmãos, aqui é o Paulo falando um negócio desse. Quer dizer, um homem usado por Deus para trazer tanto ensinamento, a doutrina, né? Aí a revelação de Deus por meio das Escrituras, o Paulo chega nessa conclusão. Na verdade, aqui, olha que coisa interessante. Na maioria das vezes que há uma descrição ou uma tentativa de descrever o ser de Deus, é de maneira poética. Por que de maneira poética? Porque a linguagem poética é usada geralmente onde a linguagem, a literalidade, as expressões não conseguem alcançar. Então é usado poesia, porque a poesia extrapola o raciocínio. A poesia extrapola qualquer capacidade de expressão, né, pelos verbos e pela palavra. Então geralmente é poético. É por isso que se apela para a imaginação. A poesia apela para a imaginação. A poesia foge da literalidade, foge do racional. Então, na maioria das vezes que é falar de Deus, é de uma maneira poética. Então, aqui, por exemplo, é uma música, né? Nem sempre a gente se dá conta que muitos escritos, na verdade, são músicas. Foram feitos, confeccionado o texto cantando, porque a poesia tem essa capacidade de trazer verdades profundas que extrapolam as letras. E aqui é uma das situações onde Paulo ele compôs aqui um hino, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis, olha só, não se pode sondar. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis, não se pode penetrar, né? Inescrutáveis. Os seus caminhos, porque quem conheceu, ou melhor, quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Percebam aqui que Paulo está dizendo, não dá para compreender, não dá para chegar no fundo, não dá para entender todos os caminhos de Deus. Não tem como. Ele habita na luz inacessível, Paulo escreve em outra carta, né? Embora ele habite na luz inacessível, mas é um Deus real. Então há uma realidade de Deus. Agora Deus extrapola a existência, porque tudo que existe, visível e invisível, teve um começo. Ele é antes de todas as coisas, ele subsiste antes de tudo. Antes de Deus havia o quê? É a pergunta que muitos fazem. Deus veio da onde? Não, mas antes de Deus, o que havia? Não tem esse incômodo das pessoas de sempre achar que não, mas antes de Deus tinha que haver alguma coisa. Deus saiu de onde? Não tem como. Olha como as nossas experiências nos limitam, porque a nossa experiência diz isso. Tudo foi criado a partir de um ponto
tudo terá um fim. No caso de Deus, não. Entre Deus e nós, irmãos, existe uma distância chamada de ontológica, tá certo? Ou seja, Deus é infinito e tudo que Ele criou é infinitamente menor do que Ele. Olha a distância, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Há uma infinitude, nós chamamos isso de diferença ontológica. Isso quer dizer que é de ser, é um ser. É a mesma coisa de você pegar um ser humano e um pedaço de barro. Não existe uma diferença assim absurda? Ontológica. De ser, de natureza. A gente está falando de natureza. Então a natureza humana é o barro, né? E aí, nessa comparação, o ser humano seria a natureza de Deus. E mesmo assim essa comparação ainda nem cabe, porque Deus, a distância de Deus e nós é muito maior do que o barro, a argila e o ser humano, porque na verdade o ser humano veio da argila. A argila é a matéria primária e Deus não é? Mas olha só, é absurdo. Então, irmãos, eu não pretendo o que Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história da igreja, não resolveu, o que Orígenes, um dos pais da igreja, não resolveu, o que Martinho Lutero não resolveu, o que João Calvino não resolveu, o que Tomás de Aquino, também que sistematizou a teologia e a filosofia, não resolveu, o que todos esses grandes homens de Deus não resolveram em toda essa história humana, não sou eu que vou resolver isso, tá certo? A gente vai perceber aqui e falar, nossa, mas tem tantas coisas aqui a respeito de Deus que não cabe na mente, não cabe mesmo, irmão. Não cabe mesmo. Deus é muito maior do que a nossa capacidade de raciocínio, mas nós temos pela Bíblia Sagrada alguns lampejos, né? Algumas faíscas assim mostrando a Trindade. E aí, voltando então, no quarto século, no ano 325, então um homem chamado Tertuliano, ele combatia uma seita chamada de modalismo, né? Que hoje é chamada de unicismo. Então eles diziam que Deus é um só, uma pessoa só. Ou seja, que Ele se manifestava ora como Filho, ora como Pai e ora como Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz, tá certo? Mas o unicismo diz isso. A Igreja Voz da Verdade, por exemplo, Testemunha de Jeová, por exemplo, né? E outros movimentos aí, eles têm essa crença de unicismo, que Deus não é três pessoas. Deus é uma pessoa que se manifesta em forma diferente. E muitas vezes é pego, por exemplo, o Sol, para exemplificar isso, né? O Sol é um astro só, né? O astro seria o Pai, o Filho seria a manifestação pela luz, e o Espírito Santo a manifestação pelo calor. Isso não cabe, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina, né? Então não tem como. Vamos pegar água, estado sólido, líquido, gasoso, tudo tem a mesma essência, mas são manifestações diferentes. Também não é essa comparação adequada. A gente vai ver que se tem um símbolo que ele não vou dizer mais adequado, mas assim, dos piores é o melhor para indicar, seria esse aqui, ó, tá? Eu até vou falar a respeito do termo, este aqui, ó, aqui, pronto. Esse aqui, depois eu até fotografo. Aliás, eu mandei para vocês lá, né? Um anúnciozinho, esse aqui, ó, tá? Não é o triângulo, inclusive, até o próprio livro vai dizer que é o triângulo, mas o triângulo ainda não é a melhor. Mais ou menos, mas essa aqui seria das piores a menos ruim. Tá certo? Por quê? Porque aqui a gente percebe que são, entre aspas, objetos entrelaçados, onde a gente não vê o final de um nem o começo do outro, mas são três. A gente perceber aqui tem três, ó, não é? São três aqui, só que eles são entrelaçados. Aí sim, esse símbolo seria mais ou menos o que daria a ideia do que é a Trindade. E a gente vai aqui falar, inclusive, de um termo que vai trazer essa ideia, essa ciranda, né? Mas vamos lá, só para vocês terem aqui, ou relembrarem o que alguns já ouviram, que é a declaração de fé da igreja, irmãos. A declaração de fé da igreja diz assim: cremos em um só Deus. Então nós não cremos em três deuses, é um só Deus, todo-poderoso, criador de todas as coisas, visíveis. Oi? É o credo chamado de credo de Nicéia, né? O credo apostólico. Então, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Ele é gerado, não criado, tá? Luz de luz, então Jesus é luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus,
gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Ou seja, a declaração diz que Deus é Criador, Jesus é Deus e Jesus cria, tá certo? O qual por nós, os homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne, pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. A ênfase aqui é Jesus mesmo, né? Que eles queriam defender a divindade de Jesus, Jesus era Deus. Então ele dá ênfase, mas ele já automaticamente vem trazendo, ele é Deus também com o Pai, né? E aí, consequentemente, com o Espírito aqui, o que vai falar um pouquinho mais para frente. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E cremos também no Espírito Santo, olha que coisa interessante, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho. Então, o Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Olha só, irmão, dá para entender um negócio desse? Claro que não. Que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado. Então, a quem é dado a glória e a adoração? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E só Deus pode ser adorado nas Escrituras, não é? Mas o Espírito Santo é adorado, o Filho é adorado e o Pai é adorado. Por quê? Porque eles são Deus igualmente, merecem a adoração igualmente. A questão que a gente vai ver mais para frente é que cada um vai se manifestando e atuando eles têm, não sei se eu posso colocar funções diferentes, mas eles têm ações peculiares na história da redenção da humanidade. Mais ou menos assim, o Pai, lógico, sempre os três envolvidos, mas a manifestação histórica, aí a gente vê o Pai se manifestando um pouquinho mais na história, né, pelo menos os relatos históricos, bíblicos no caso, o Filho se manifestando, no caso do Novo Testamento, e o Espírito Santo. Mas lógico que os três sempre agiram em conformidade, em harmonia, e os três sempre estiveram decidindo juntos, tá certo? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Mas há essas manifestações. Então, por exemplo, o Pai projeta a salvação junto com o Filho e com o Espírito Santo. Ele envia o Filho morre pelos homens, e o Espírito Santo aplica essa salvação, executa essa salvação nos homens, e habita nos homens. Olha só, amados. Então a gente percebe aqui uma harmonia, uma arquitetura perfeita, onde eles têm funções distintas. A gente vai pegar depois, para tentar se aproximar nessa ideia de unidade composta, o homem e a mulher, que é mais ou menos parecido, de unidade composta. Não existe hierarquia na Trindade, um não é maior do que o outro, um não é subordinado ao outro, como também na criação de Deus, estou falando da humanidade, não tem hierarquia. Tem hierarquia hoje na convivência porque nós vivemos sob o pecado, né? Mas quando Deus cria lá o Adão, lembra que a gente já falou? Cria quem? Um Adão macho e fêmea. O Adão macho, ele era maior do que o Adão fêmea? Não. Ele era melhor? Não. Quem que criou esse negócio de que a mulher é inferior ao homem? Ou que existe hierarquia onde tem uns que mandam e quem tem juízo que obedece? Isso são tudo ideias corrompidas pelo pecado nosso, pelo egoísmo, né? Pelo desejo de ser maior do que os outros. Então, na verdade, esses pensamentos e comportamentos e forma de viver, isso tudo é consequência do pecado do homem. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, existe uma ordem criacional e uma ordem funcional, não uma ordem hierárquica. Dá para entender essa questão? Não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, é assim, amados, porque mas Deus não criou o homem não é maior, o homem foi criado primeiro, o homem não é maior, o homem não sei o que, não. Quando Deus cria o homem, cria para ser líder. Tá vendo? Então o líder precisa mandar. Não, isso é um conceito mundano, humano, não divino. O líder na Bíblia, e na verdade, amados, quanto mais poder Deus dá ao homem, mais esse homem deve servir. Isso é o Evangelho, né? Eu sei que está misturada, muitas vezes, ou misturado, essa convivência nossa de igreja
com esse pensamento mundano, onde existem essas hierarquias, onde tem pessoas que acham que pode amaldiçoar o outro, abençoar o outro, decidir sobre a vida do outro, né? Você vai aqui, não vai aqui, você não pode fazer isso, são os donos das almas. Tem muitos pastores equivocados e líderes que acham que são donos das almas, que podem decidir sobre a vida das outras pessoas. E não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, a Bíblia ensina que se é líder, ele tem mais responsabilidade, porque quanto mais poder tem, quanto mais poder, mais responsabilidade. Sabe quem disse isso, irmão? Mais se dá, mais se abre. Não, isso tem um texto bíblico. Mas assim, quanto mais poder, mais responsabilidade, quem disse isso foi o Homem-Aranha. Eu estudo tanto para aprender com o Homem-Aranha um negócio desse. Ninguém nunca assistiu, não, o Homem-Aranha? Não, eu já assisti. Que é um adolescente, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Mas ainda bem que os irmãos são mais espirituais que eu, já trouxeram a Bíblia aí, né? Então, quanto mais é dado, mais será requerido. Isso é um fato. Aquele que quiser ser maior, seja menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E quem deu o exemplo disso? O próprio Deus, irmãos. Então, quanto mais poder, quanto mais recurso, mais a Bíblia diz que nós temos que servir. Então, por exemplo, a liderança do homem concernente à mulher era para quê? Para que ele liderasse no sentido de direcionar, proteger, prever, prover, cuidar da mulher. Então, mais responsabilidade ele teve. Não era mandar na mulher. O cabeça, nessa analogia, não é quem manda. O cabeça é quem faz isso. A cabeça, a função da cabeça do corpo não é mandar nos membros. Não é, irmão? É proteger, é prever, é avisar do perigo. Então, essa é a função bíblica de liderança de cabeça. É aquele que se sacrifica. Paulo fala isso em Efésios capítulo 5. Olha, assim como Jesus se sacrificou pela sua igreja, o marido também deve se sacrificar, deve dar vida, né? Então, há um equívoco muito grande nessa questão de hierarquia. Isso não existe. Hierarquia bíblica não existe no sentido como é colocado entre nós, seres humanos. Ou seja, que hierarquia é que tem maiores e menores. Não. A Bíblia diz que, aliás, a Bíblia mostra uma hierarquia invertida, né? Se for hierarquia invertida, então quem é maior deve sacrificar mais. Quem é o ministro? O ministro é o escravo dos escravos. A palavra lá, né? Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, que os homens os considerem como ministros de Cristo, como dispenseiros do reino de Deus, alguma coisa assim. Dispenseiros dos mistérios de Deus. Requer no ministro que cada um se ache fiel. Quem é o ministro ali? A palavra no original é remador dos reinos inferiores. É escravo dos escravos. Olha só, irmão. Então, quem seria o pastor? Quem seria o pregador, né? O obreiro? Quem seria o líder na visão bíblica? Seria servo dos servos. Então, na verdade, nós, obreiros, pastores, ensinadores, pregadores, na ótica bíblica, nós somos aqueles que são menores do que aqueles que nós lideramos. Na ótica bíblica, então isso é inverso. Então, eu não devo ser servido por ninguém. Eu devo servir as outras pessoas. Essa é a ideia bíblica. Então, na Trindade, a gente percebe isso. Um honrando o outro e um glorificando o outro. Então, o pai faz o quê? Aliás, o filho faz o quê? Honra o pai. E o que o Espírito Santo faz? Honra o filho. Não é? Por que muitas vezes na igreja, na nossa adoração, na nossa expressão de adoração, a gente fala assim, glória a Deus, louvado seja Deus, glória a Jesus, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Dificilmente a gente se pega falando assim, glória ao Espírito Santo, louvado seja o Espírito Santo. Não é difícil isso, irmãos? Não é? Normalmente só fala que seja bem-vindo, Espírito Santo. Mais ou menos, né? Mas assim, essa atribuição de glorificação, esse atributo que a gente dá ao Pai e ao Filho, dificilmente faz isso ao Espírito Santo. Isso está de todo errado? Não está de todo errado, porque na verdade não é que esteja errado de fazer isso. Mas assim, há uma função do Espírito Santo. Jesus disse isso. O Espírito Santo, quando ele vier, porque ele rogaria ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai me glorificar. Então a função do Espírito Santo é levar as pessoas a glorificar o Filho, que por sua vez faz as pessoas glorificarem o Pai. Percebe a harmonia bíblica, amado, do ensinamento e da doutrina? Então existe aqui o quê? Uma ordem funcional, de função. E aí Deus cria então
os homens segundo a sua imagem e semelhança, mais ou menos nesse sentido. Deus é uma família. Deus não é um ser isolado. Tanto é que essa é a designação: pai, filho. Se tem pai, se tem filho, o que falta? Não tenho medo de falar, irmão, não é herético? Se tem pai, tem filho, falta a mãe. A mãe. Quem é a figura da mãe? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Né? Para alguns, nossa, irmão, isso não é esquisito, não é heresia? Não. Porque justamente o Espírito Santo é que o Espírito Santo foi pintado através da arte, na história, como uma figura feminina. Olha só a cabeça machista dos teólogos. Falou, opa, que coisa estranha. Por que estranho? Porque a gente colocou o Espírito Santo numa figura de mulher? Mas por que ninguém se importa de colocar Deus, o Pai, numa figura de homem, e o Filho numa figura de homem, ou seja, masculino, embora eles não sejam nem masculino nem feminino? Percebe como é mais uma cabeça machista de achar que o Espírito Santo não pode ser atribuído a essa figura feminina? Mas a Bíblia traz o Espírito Santo funções de gerar. Quem é que gera? É a mulher. Quem que gerou Jesus? Quem que deu a vida a Jesus? O Espírito Santo, não é? Quem que estava gerando? Aliás, vamos pegar já o texto bíblico, né? Texto bíblico lá de Gênesis, capítulo 1. Deixa eu só acabar a leitura aqui para completar o raciocínio, tá? Do credo, e a gente vai para Gênesis capítulo 1. Então, cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e na Igreja Santa, una, católica, apostólica. Essa é a crença, ou é o credo da igreja na história, tá bom? Mas vamos para Gênesis então, capítulo 1, desde o verso 1 e verso 2. Gênesis, meu pai. Eu creio na Igreja Católica e Apostólica, só não na romana. Não. Eu sou brasileiro. Eu sou católico apostólico pernambucano, não romano. Eu sou católico apostólico pernambucano, não tem nada a ver com romano. E a palavra católico quer dizer universal, né? Católico quer dizer universal, a palavra católica quer dizer universal, então a Igreja de Cristo é universal. Apostólico porque é fundamentado no ensino dos apóstolos, está tudo certo. Agora Roma já é outra história. Vamos lá, em Gênesis, né? Capítulo 1, verso 1, 2 e 3, não é forçar o texto, tá bom? Abordando da forma que a gente vai abordar aqui, o que eu vou abordar, não é forçar o texto, mas aqui de fato, já há, né? Aqui no comecinho da Bíblia, já há aqui esse vislumbre, a esse panorama da Trindade. No princípio, criou Deus. Então a palavra aqui para Deus no original é Elohim. Elohim é usado de uma forma plural, mas não traduzido como deuses, e sim Deus no plural. Elohim é tratado, a palavra Elohim é tratado como para designar uma majestade, certo? Ou seja, um rei, um soberano, um senhor. Então Elohim no plural. Tanto é que quando Jesus ora lá na cruz do Calvário, o que ele ora lá quando ele diz que foi desamparado? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Eloi, Eloi. Não é Elohim, Elohim. Eloi é a forma singular, né, do plural hebraico Elohim. Por que ele não falou Elohim, Elohim? Porque ali era Deus conversando com Deus. Então não poderia ser plural. Olha que coisa interessante. A língua, irmão, já nos mostra, já vem nos mostrando que há algo aqui implícito, não é? Então Elohim, Eloi, não Elohim, não é no plural que Jesus está dizendo, porque é Deus conversando com Deus. Olha que coisa interessante. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ideia aqui, para aqueles que estudam a língua hebraica, o Espírito pairava. A ideia é a mesma de Espírito chocava. Chocar no sentido da galinha, que quando vai chocar os seus pintainhos, fica ali transmitindo apenas calor, e transmite vida com aquele calor, e gera vida, né? Então essa é a ideia, de que o Espírito estava chocando, estava transmitindo vida ali para a terra, para a criação, melhor dizendo, para a criação toda, tá certo? Então olha só, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Onde que a gente enxerga a Trindade, sem forçar o texto aqui?
No capítulo 1, no versículo 1, o próprio Pai, ou melhor, a própria Trindade, Elohim, né? E o Pai implícito. No versículo 2, o Espírito Santo criando também com o Pai e o Filho. E a palavra, ou seja, o próprio Jesus, o verbo, e disse Deus. Então, o verbo, haja luz e houve luz. Então, aqui há a Trindade, nos 3 primeiros versículos da Bíblia, irmãos. Veja bem, né? Sem forçar texto, sem imaginar nada. Está aqui, a gente percebe isso tudo, inclusive na língua original. Então, a Trindade estava criando, né? Aí, desde o início mesmo, estava criando todas as coisas. A gente percebe então os 3 criando, os 3 na eternidade, os 3 tomando a decisão. Inclusive a gente vai para o verso 26 do capítulo 1 mesmo, verso 26 e verso 27 do capítulo 1, e a gente já vai percebendo as expressões. E disse Deus, façamos. Ele não disse faça e ele não disse faremos, ele disse façamos. É uma decisão dos 3. Então a gente vê o plural aqui também. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então olha só, façamos. Se fosse um só, ele teria que ter dito, farei. Sim, farei. Ou se fosse um maior do que o outro, daria uma ordem. Faça ou faremos, não é? Então a gente já percebe essa questão que eu estava tentando tratar aqui, de que não existe hierarquia. Então os 3 decidiram. A decisão são dos 3, né? E a gente percebe que aqui ao plural é fato, né? Então façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui a pluralidade e o termo Elohim aparece lá como plural. Olha que coisa interessante. E ele faz quem? O homem, a sua imagem, no verso 27, né? Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus ou criou, macho e fêmea ou criou. Então, qual é a imagem e semelhança de Deus? Não tem nada a ver com estética, irmãos. Não tem nada a ver que Deus tem olhos, que tem mãos, que tem ouvidos, que tem nariz, que tem boca, que tem pés. Deus aparece assim na revelação? Aparece, porque é isso que eu disse no começo. Ele está tentando se comunicar com esses seres humaninhos limitados. Esses serzinhos que sabem qual é a função da mão, dos olhos, do nariz, dos pés. Mas Deus tem mão? Claro que não. Isso é uma linguagem chamada de antropomórfica. Ou seja, Deus assumindo forma humana para se comunicar com o homem. Homem, mórfica, né? Morfo quer dizer forma, então forma humana. Quando Deus diz assim, eu me arrependo, me entristeço, antropopatia, ou seja, sentimento de homem. Então, são linguagens que a Bíblia traz, e aí tem esses termos técnicos aí para estar tentando ajudar a gente na compreensão. Mas aí Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança que o homem tem de Deus? Deus é um, sendo mais de um. E o homem? Mesma coisa. É um, sendo mais de um. A gente chama de unidade composta. Então o homem não é uma unidade composta? Sim. O homem, eu estou falando de humanidade. Não é unidade composta? Composta do quê? Macho e fêmea. Antes da criação era visto assim. E um via um ao outro, quer dizer, não via nem como o outro. O outro para eles era Deus. Porque quando Adão, macho, viu Adão, fêmea, disse, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então quando ele via a mulher, o homem via a mulher, via-se nela. Ou para ele, ela era ele, e vice-versa. Ou seja, de harmonia eu estou dizendo, irmãos. Harmônico. Não havia essa questão de achar que o outro é o outro. Não. E o que a Bíblia ensina, inclusive, nos evangelhos? Para a gente considerar os outros maiores do que a gente, para a gente viver para o outro. A proposta do evangelho é que a gente viva para o outro. E que existe uma raça, que é a raça humana. Existe a solidariedade da raça. Há isso lá no fundinho do ser humano. Quando vê, eu sei que tem uns que nem expressa isso, tão ruim que é. Mas tem uns, ou muitos ou a maioria, quando vê um ser humano sofrendo, vai lá e se compadece, se solidariza, socorre. A gente nem conhece, não é verdade? A gente não faz isso? A gente não fica indignado com o sofrimento dos outros? A gente nem conhece, a gente nem sabe o que aconteceu. A gente não luta para salvar uma vida.
nem sabe, luta para salvar a vida do criminoso, porque é a vida, não é? Então não se valora vida diferente de outra vida. Vida é vida humana, é raça humana, é solidariedade da raça. Nós somos um, irmãos. Não existe raça negra, raça parda, raça branca, raça amarela, isso não existe. Tá certo? Existe raça humana. O que existe são etnias. Que olha o que o pecado fez, achando que por causa da cor da pele, da origem, a gente tem isso no nosso país, que os nordestinos são considerados como inferiores e ignorantes em relação ao sul, não tem? Já não teve problema aí pouco tempo atrás? A gente entende que quem nasceu lá na África, quem nasceu em tal país é inferior, não tem essas questões. Isso é o que? Resultado do pecado humano. Mas a raça é uma só, a raça humana. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós saímos de um único casal. Todos nós viemos da mesma essência, da mesma matéria, do barro. É por isso que a Bíblia diz que nós somos seres humos. Da onde veio o humus? Da terra, né? E onde está a terra? Debaixo do pé de todo mundo. E para onde todo mundo vai. Então nós somos nivelados por baixo, nós somos todos iguais. É por isso que a pessoa humilde, ela sabe de onde veio, do humus. E ela sabe que não tem ninguém pior do que ela. Ela não é pior, mas também não é melhor, é igual. Então nós somos, como ser humano, nós temos o mesmo valor. Está intrínseco dentro de nós um valor que ele é inalienável. Isso faz parte da Constituição do Brasil e da ONU aí, né, que a vida é um valor inalienável. É o maior valor que existe, né? Por ser humano tem valor. Então é por isso que a gente não pega o corpo de um ser humano e joga na valeta, como faz com um animal, com um cachorro. E faz isso, não tem problema. Não é crime, não tem pesar. Agora com o ser humano, não. No mínimo você dá um termo digno, né? Trata lá do corpo. Embora esse sábado não tenha nem vida mais. Ali está a carcaça. Mas ali há um aspecto do ser humano. Então a gente preserva isso. Mas voltando então, não vou voltar não. Porque a gente vai esticar as canelas. Que ninguém aguenta ficar ouvindo o cidadão por sei lá quantos minutos. 50 minutos. Vai desligar não? Vai não? Isso vai desligar. Quer continuar. Então, amados, a gente vai continuar aqui. Eu quero trazer para vocês, por exemplo, o termo que é usado para essa dança divina. Então, guarde aqui, ó, na imagem, essa aqui, ó, tá vendo? Uma ciranda, não tem 3 pessoas aqui? Uma verdinha, uma preta e uma azul, entrelaçadas. Isso lembra o quê? Aquela ciranda de roda, não lembra? Aquela cantiga de roda? Ciranda mesmo da nossa cultura, né? Mas isso aqui há em outras culturas, inclusive no próprio judaísmo há uma dança lá que eles ficam em círculo, né? E essa imagem, ela traz essa ideia da dança divina, chamada de pericorese. Então, pericorese, na verdade, é uma expressão que significa, tem um significado, né, em 2 partes, que é peri, quer dizer, em roda, em volta, periferia, periférico. A ideia não é essa? Aquilo que está em volta. E o correm, né? Não é correm da língua hebraica, tá? Correm da língua hebraica, até escrita, transliterada é diferente. Correm na língua hebraica é sacerdote. Aqui é correm, na língua grega, quer dizer abrir espaço, né? O sentido seria de coreografia. Coreógrafo, coreografia, tem outro termo lá que deriva disso aqui do português. Mas essa ideia de que aquilo que está em redor também, né? Ou seja, na teologia o significado é de compartilhar, de coabitação. É uma dança mesmo, tá? É uma dança. Então é compartilhar a vida um do outro sem perder a identidade. Seria o termo pericorese, a dança divina. É para falar do estado da Trindade na eternidade. Qual era o estado da Trindade na eternidade? De festa, de completude, de alegria, de harmonia. Então, como que vivia a Trindade antes de criar o ser humano, os anjos e tal? Muito bem, obrigado. Deus não tinha falta de nada, nem de ninguém. Inclusive, Deus era amor, ou é amor, né? Mas só para a gente entender, ele sempre foi amor, porque amor implica uma relação com outra pessoa, né? Mas lá já havia uma relação com outras pessoas. Então, ele sempre foi amor, ele sempre se relacionou. Deus é uma família. E o que ele faz? Cria uma outra família que chama de humanidade.
Percebe, irmão, a ligação e a harmonia do ensino bíblico com a realidade e a descrição bíblica? Ou seja, Deus é uma família plena, completa, se relacionava. Deus, então, é uma relação de pessoas, que nós chamamos de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Só que uma relação harmoniosa, perfeita. Difícil de entender isso, né? As nossas relações são conturbadas, atribuladas, difícil. Eu não lembro. Qual é o problema da humanidade? Em relacionamento. É por isso que o mandamento é ama a Deus, o próximo e a ti mesmo. O que fala esse mandamento? Problema de relacionamento. Nós temos problema de relacionamento com Deus, ou tínhamos, não temos mais, né? Nós aceitamos Cristo e já está apaziguado, está tudo certo. Não há mais pendenga nenhuma, não há mais arenga nenhuma, não há mais briga nenhuma entre nós e Deus, inimizade, acabou isso. Mas tínhamos, que a humanidade tem. Problema de relacionamento com Deus, problema de relacionamento uns com os outros, nós temos, e problema de relacionamento conosco, com nós mesmos. Olha que coisa terrível. A gente nem se entende, nós não entendemos nós mesmos, nós temos conflitos internos. Essa não é a realidade de todos nós, irmão? Ou não? Ou vocês são totalmente 100% resolvidos em vocês mesmos? Eu não, eu tenho conflito que eu falo, meu Deus, como que pode um cabo ser tão ruim? Eu sou 100% complicado. Então, Não. eu também compartilho dessa opinião, não só você, eu também, todos nós. Então, assim, a gente percebe que esses termos foram criados para que a gente tivesse uma ideia, né? Ou que a gente se aproximasse da ideia, do conceito bíblico e teológico de todas essas realidades. Ou seja, pericorese é a dança divina. Essa ciranda, onde, olha a imagem da ciranda como é bem adequada. A ciranda é onde as pessoas vão dançando e cada hora uma está no centro, não é? Não é verdade isso na história? Então no Antigo Testamento eu disse, Deus estava no centro. Eu estou falando no relato histórico, tá certo? Porque toda a história, em todo o momento histórico, em toda a existência, a Trindade sempre esteve junta, tomando as decisões, fazendo tudo que o Pai fazia, o Filho fazia, o Espírito Santo fazia. O que um decidia, o outro também decidia igualmente. Mas no relato histórico aparece o Pai, né? Mas aparece o Filho de vez em quando lá, e o Espírito Santo também, nos profetas, na vida dos juízes, Sansão no caso, né? O Espírito vinha sobre Sansão, do poeta Davi. Então a gente vê ações do Espírito Santo, mas de uma forma muito, muito discreta. E o Filho também, aquele soldado que se apresentou a Josué lá, no capítulo 6 de Josué, 6 ou 5, né? Acho que é 5, que vem em nome perguntou, tu és o nosso inimigo, nosso amigo, vem em guerra, vem em paz, como que é? Não, eu sou o capitão do exército de Deus. Ali é a própria manifestação do Cristo, a gente chama de cristofania. Então assim, a Trindade sempre esteve em todo momento trabalhando, nunca houve uma separação onde um fazia e o outro estava descansando, para a gente entender. Mas a gente vê o Pai, mais no relato histórico, né, enfatizado no Antigo Testamento, o Filho no próprio Novo Testamento e o Espírito Santo nessa era, que nós chamamos de Era da Graça, onde os dons carismáticos, a ação do Espírito Santo libertadora, a ação do Espírito Santo convencendo os homens a respeito da mensagem da cruz, o Espírito Santo agindo de uma maneira mais, entre aspas, visível, através da sua igreja, do seu corpo. Mas aqui a Trindade sempre em harmonia, mas para que a gente entenda, né? Eu vou pegar outro texto aliás, não vou só para a gente perceber o termo, né? Lá em Gênesis mesmo, capítulo 3, verso 22, sobre a unidade composta, porque aí eu já parto para a palavra mesmo, né? Que designa Deus como uma composição. Aliás, irmãos, Deus não é definido. Toda linguagem que eu tentar usar, toda linguagem que existe, ela vai ser muito pobre e inadequada a respeito de Deus, isso é fato. Mas a gente não tem para onde correr, né? É o que a gente tem para hoje. Tá certo? Não tem como fazer muita coisa, não. Então, capítulo 3, verso 24 de Gênesis, né? Desculpa, é 2 e 24, tá? Marquei 3 ali, mas é 2. 2 e 24. 2 e 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, e ambos estão nus, só 24, e ambos uma só carne, e serão ambos, os dois, uma só. Essa palavra, uma só, é errad. A palavra aqui no original é errad. Errad é traduzido aqui para a nossa língua como
um só, ou uma, né? Melhor dizendo, desculpa, uma. Então Errat é uma. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 6, amados. Deuteronômio, capítulo de número 6. Estou esquecendo de algumas passagens aqui em Gênesis, aí eu vou e volto, né? Complicado, né? Eu devia estar em Gênesis todo aqui, é que eu preciso ler e depois explicar. Mas depois eu volto em Gênesis de novo. O Deuteronômio capítulo 6, verso 4. No judaísmo, é a declaração mais contundente que tem. Aqui eles chamam de Shema, né? O Shema quer dizer o ouve Israel. Então aqui é um conceito hebraico muito forte, tá certo? O Shema, que é ouve, pois, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único. Então a palavra único aqui é também Errad. É a mesma palavra para o Gênesis 2:24, Errad, único. Só que aqui também é único comunidade composta. Em Deuteronômio 6:4 é único comunidade composta. Até o judeu ele gosta de falar Adonai é nosso Deus. Adonai é um. É Errad. O que seria uma unidade composta? Um cacho de uva é uma unidade composta. O que é o cacho de uva? São várias uvas. Mais o talo. Não é? O talo só não é cacho. E as uvas só não são um cacho. Então aqui é o que? Uma unidade composta. O que seria, então, como uma peça única? Um copo. Aqui é uma peça. Né? Só tem um. Então, unidade composta é aquilo que tem uma unidade, mas é composto. Ou seja, é um e é mais de um. É o caso de Deus e é o caso da humanidade. É o caso do casal e é o caso da divindade. É um sendo mais do que um. E se nós pegarmos o próprio indivíduo, ele também é um, mas é mais do que um. Porque nós somos constituídos também de parte material e de imaterial. Nós, como indivíduos, somos também uma unidade composta. Porque nós somos também feitos à semelhança e imagem de Deus, que é um, mas é mais do que um. Mas eu sou um, sendo mais do que um, mas esse mais do que um sou eu. O meu corpo sou eu, a minha psique sou eu e o espírito sou eu. Mas são três coisas distintas, mas que compõem um só, que nós chamamos de ser humano. Olha como é complicado, amado. Olha como Deus é complexo. Ele cria seres em certa complexidade também. Não jamais semelhança, semelhança sim, mas não no nível, vamos colocar assim, né? Na dimensão dele. Ele é muito mais complexo do que qualquer ser humano. Mas o ser humano já é complexo nesse entendimento. Imagina Deus. Então, quando diz assim, a gente vai em velório, né? Aí diz assim, aqui está o corpo do fulano. O fulano não está aqui. O fulano não é esse. Não é assim. O corpo faz parte do ser humano. E o ser humano não pode ser separado, porque ele se descaracteriza como ser humano. Tanto é que na eternidade nós receberemos um corpo. Porque o espírito ou a alma sem corpo é fantasma. E no céu não vai ser fantasma. Como o corpo sem o espírito é defunto. Então nós não somos defunto e nem fantasma. Nós precisamos de um corpo, de uma alma, de um espírito para ser humano, né? Embora temporariamente, quando o homem morre, ele sai do seu corpo, mas receberá um corpo na eternidade. A Bíblia é clara a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 15 diz isso claramente. E inclusive Jesus é um corpo semelhante ao de Jesus depois da ressurreição. Olha que coisa interessante, amados. Então a gente percebe essa complexidade em Deus refletida em nós. Para nós é difícil entender, imagina Deus, mas é uma realidade, é um mistério. É um mistério que foi revelado, mas não foi explicado, porque não há possibilidade de explicar racionalmente Deus na sua complexidade. Tudo bem, amados? Vocês acham que vai dar pé essa matéria aqui? Não vai, né? Deus queira. Então vamos lá, amados. A unidade composta. O Gênesis, capítulo 22, por exemplo. Gênesis, capítulo 22. Então, toda palavra usada para Deus, o Elohim, ou único, é Errad. Melhor, tá? Para Deus, Errad é único, mas único composto por outro. Elohim é Deus no plural. E Gênesis, capítulo 22, verso 2, lá é a mesma palavra, único, né? O único filho lá, não foi do Abraão? Oferece o teu filho, o teu único filho.
Então a palavra ela é única, só que essa palavra lá na língua hebraica é Yahid. Yahid quer dizer um mesmo, um fio, um copo, uma caneta, né? Uma revista, um livro, é um. Então a língua hebraica vai diferenciar um e um. Um como composto e um como uma peça única, ou como algo que é único, que não é composto por mais nada. Tá certo? Só a língua hebraica tem isso. A língua portuguesa não tem, a inglesa não tem, nenhuma outra. Só a língua hebraica traz essa distinção de um em um. Então para Deus é sempre Errad. E para qualquer outra coisa é sempre Yahid, que é um só. Quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo de número 11, vocês estão em Gênesis, capítulo 11, nós percebemos ainda essa pluralidade de Deus. Gênesis capítulo 11, verso 6 e verso 7, onde ele diz a respeito da Torre de Babel, lá eu acho que não é? Como diz o texto aí, alguém? 6 e 7, por favor. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, dançamos. Opa, desçamos, hein? Desçamos. Isso. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha que coisa interessante. O diálogo, a conversa, irmãos, no plural, Deus dizendo, vamos descer, vamos confundir. A Bíblia ela traz claramente em muitas passagens, diretamente a fala no plural da conversa da Trindade, não é? Então a doutrina é clara, embora não tenha o termo Trindade, mas o ensinamento é claro. A gente está falando de Antigo Testamento, se a gente for, a gente vai decorrer muitos outros textos do Antigo Testamento, inclusive. Mas, por exemplo, já vamos para o Novo Testamento, onde a gente percebe lá em Mateus capítulo de número 4, capítulo de número 3, melhor dizendo, que é o batismo de Jesus, não é? A gente já vê a Trindade ali. A gente vê a Trindade, é no batismo de Jesus, onde Jesus, o Filho, ele sai da água batismal, o João Batista vê o Espírito Santo, que também é Deus. Ô André, você vai fazer intervalo ou não? Não. O Jesus, ele saindo então, né, da água batismal, o Espírito Santo, o João Batista vê o Espírito Santo vindo sobre a vida dele, e uma voz do céu dizendo, ou seja, o Pai, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha só que coisa interessante. Então a gente vê aqui a Trindade claramente. O Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. A gente vê claramente aqui os três mostrados no relato bíblico, não é? Embora não diga, olha, o Filho aqui é Deus, o Espírito Santo aqui é Deus, o Pai aqui é Deus, mas isso é claro no relato. A chamada bênção apostólica, que a gente chama, como é? Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, tá? Tá lá. Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? Capítulo 13, vamos ler o texto. 1 Coríntios 13, 13 lá. Vamos lá no texto bíblico. Capítulo 13 segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha só, existe uma oração, na verdade, né? A gente chama de bênção apostólica, mas é uma oração de Paulo lá, né? Mas convencionou a chamar de bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com vós todos. Amém. Olha aí, então a gente vê a Trindade aí, claramente, não vê, irmãos? O batismo é em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente percebe que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem muitos textos, não é um texto, só muitos textos, trazendo essa revelação, irmãos, que Deus é um e mais de um. Capítulo 10 de João, Evangelho de João. Eu acho muito interessante esse texto, ou o Evangelho de João vai trazer outros textos mais ainda, né, que a gente vai discorrer aqui ainda hoje, sobre essa realidade do próprio Jesus dizendo, o próprio Jesus ele declarando isso, que ele e o Pai, eles eram um, no sentido de essência e de natureza, mas não no sentido de pessoa.
pessoa distinta. Então, o Filho, ele é uma pessoa, o Pai é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, distintas, irmãos, tá certo? Essa que é a questão aqui que muitos se confundem, é distinto, não é a mesma pessoa, são pessoas distintas, mas iguais na natureza. Aqui que é a questão, eles são Deus. Houve um tempo que o Filho não existisse? Não, nunca houve. Houve um tempo que o Espírito Santo não existisse? Não, nunca houve. Houve um tempo que o Pai não existisse? Não, nunca houve. O Pai criou todas as coisas? Criou. O Filho criou todas as coisas? Criou. O Espírito Santo criou todas as coisas? Criou. O Pai é onisciente? Sim. O Filho é onisciente? Sim. O Espírito Santo é onisciente? Sim. O Pai é onipresente? Sim. O Filho é onipresente? Sim. Em condição humana, não, mas ele é. O Espírito Santo é onisciente? É onipresente? Sim. Os três são onipotentes? Sim. Os três são santos? Sim. Os três que regeneraram a humanidade, compraram a humanidade? Sim. Nas funções que eles exerceram, que a gente já falou. O que mais, meu Deus do céu? Os três merecem adoração igualmente? Sim. Então, percebe que a Bíblia ensina? Né? Capítulo de número 10, verso 30 de João, olha que coisa interessante. O que Deus o Filho diz. Eu, Pai, somos um. Então essa declaração aqui, eu e o Pai somos a mesma natureza. Tá certo? É a mesma natureza. Quando Jesus diz assim, eu sou filho de Deus, o que os judeus entenderam? Essa expressão para nós talvez não faça tanto sentido. Talvez não faz tanto sentido quanto fazia sentido para o judeu que teologicamente tinha uma compreensão diferente da nossa. Quando Jesus diz assim, eu sou filho de Deus, eles entenderam, ele está dizendo que ele é Deus. Não é esse o termo que eles usam, você está se fazendo igual a Deus, mas Jesus diz que é filho, não diz que é Deus. Mas na compreensão, na cabeça do judeu, que está correto, é assim, bom, se ele é filho de Deus, ele é Deus. Porque filho do peixe é o peixinho, né? Filho de Deus é Deus, porque é a mesma natureza, tá certo? Então, filho de Deus se faz igual a Deus. Quando em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Um João Batista, um Elias, um Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro, tu és o Filho, ele estava dizendo exatamente isso, tu és Deus. Tu és o Cristo e tu és Deus. Tu és o Filho de Deus, tu és Deus. Olha só. Dois textos que eu acho interessante, João, capítulo 8, há mais dois textos de João aqui, capítulo 8, verso 42, há uma expressão muito interessante aqui. João capítulo 8, versículos de número 42, diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Olha só, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu saí e vim de Deus. Olha a expressão, irmãos. Eu saí de Deus. Eu vim de Deus. O mesmo João, no capítulo de número 16, verso 28 e 30. João 16, 28 e 30. Olha que coisa interessante. 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe seus discípulos, eis que agora falas abertamente, não diz parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso. Cremos que saíste de Deus. Olha que coisa interessante. O próprio João capítulo 8, deixa eu ver se é o verso 58, 8 e 58, ele vai usar uma expressão que Deus usou para designar ele lá no Antigo Testamento. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi, que é o eu sou lá do Êxodo, né? Capítulo 3, onde Moisés pergunta, mas eu vou falar para o faraó, quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Eu sou. Eu sou o que sou. Esse termo eu sou quer dizer o autoexistente, irmãos. Olha só, o que existe em si mesmo, o que não tem princípio, nem fim de dias. O que não é sustentado por ninguém.
Pelo contrário, é sustentador de todas as coisas. Então Jesus usa aqui também. E o Espírito Santo, que parece que a gente está deixando de lado, né? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, então a gente já viu no batismo de Jesus o Espírito Santo aparecendo. O Espírito Santo é quem gera Jesus, né? A sombra do Onipotente cobrirá, diz para Maria lá. Então a sombra do Onipotente cobrirá. O Espírito Santo gera Jesus. Romanos capítulo 8, o Espírito Santo ressuscita Jesus. O próprio Mateus capítulo número 4, o Espírito Santo unge Jesus, que é a profecia do Isaías capítulo 61. Então o Espírito Santo aparece aqui nas ações, gerando Jesus, capacitando Jesus e ressuscitando Jesus. É chamado de Espírito de Cristo, o Espírito vivificador, Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele traz características de uma pessoa, porque ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem sentimento. Romanos 8, 27, se me falha a memória, o Espírito Santo sabe, ele tem inteligência. O próprio Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito Santo se entristece, ele tem sentimento. E Atos capítulo número 13, o Espírito Santo tem vontade, ele dá ordem, inclusive, e manda separar o Barnabé lá e o Saulo para a obra que ele tem chamado. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia é clara nos seus ensinamentos a respeito da Trindade, a respeito da divindade dos três, a respeito da pessoalidade dos três e com características diferentes, né? Mas todos eles com características de Deus. Tu ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar, quem que levou Jesus no deserto? Espírito Santo. Espírito Santo. Embora lá não esteja escrito Espírito Santo, né? O Espírito que conduz ao deserto. Eu já vi um cidadão falando de uma forma muito errada, que não era o Espírito Santo sim o Espírito de Jesus, porque não tinha. Porque na verdade assim, a língua grega, ela não vai distinguir espírito de espírito. A palavra é uma só, é pneuma. Só que o contexto que vai mostrar pra gente, espírito imundo, o espírito do homem e o espírito de Deus. Então o contexto nem sempre está espírito Hagnos, Espírito Santo, né? O espírito imundo nem sempre vai estar, só espírito, a palavra espírito, mas o contexto mostra. Por exemplo, no capítulo 4 de Mateus, ali é o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto. Não tinha sentido o espírito dele conduzir ele ao deserto. É um negócio coerente, né? Então é o Espírito de Deus. Mas a gente percebe aqui, irmãos, eu só dei alguns textos bíblicos, aliás, eu dei acho que bastante texto bíblico, né? Mas vamos ver. Como é que alguém pode ler a Bíblia e não acreditar na Trindade? O problema é justamente esse. Quando pessoas leem a Bíblia, leem com os óculos da religião. Isso que é o grande problema. Com os óculos da religião, que eu digo, com entendimento, com aquilo que a religião traz, né? E a Bíblia, amados, tem que ser lida e estudada debaixo da oração, com desejo sincero do coração de saber a vontade de Deus. Aqui que está o grande problema, que muitas vezes no nosso meio, os evangélicos, que eles leem a Bíblia totalmente equivocado. Meu Deus do céu, por que tanta divergência? Lógico que tem uma coisa ou outra que a gente vai divergir, não tem problema. Mas com conceitos tão fundamentais assim, aí é um problema muito grave. Né? É alguma coisa muito errada está nessa leitura, nessa pesquisa, nessa abordagem, nessa reflexão, nessa interpretação. Alguma coisa está muito errada aí. Há um problema de hermenêutica, de fato, como a gente já discutiu em outra matéria. Mas assim, é claro, e aí a gente vai ver ao longo dessas outras aulas, ainda essa ação de Deus e a Bíblia trazendo lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas. Quando a gente pega Isaías, por exemplo, a gente vê lá o 53 de Isaías, o filho sofredor, o servo sofredor. A gente vê lá no capítulo, acho que é 61, inclusive, do 61 a 63, depois eu confirmo com vocês lá, o Espírito Santo não é o servo sofredor, não é o Pai Criador. Eles são distintos, eles aparecem como pessoas de fato distintas, mas todos eles são Deus. Elohim é plural. Quem é Deus? É Pai, é Filho e Espírito Santo. Esse é Deus. E não é um politeísmo, ou seja, deuses. Não é Deus. Então Deus na Bíblia é constituído de três pessoas distintas, mas coiguais na sua essência. Deu para dar assim, uma clareada, irmãos, nessa aula assim? Não vai ter confusão. Entendi tudo. Sério. Eu acho que não, né? Porque na verdade assim, é básico
eu não tenho que inventar, não vou reinventar a roda, não vou florear nada, eu vou trazer aquilo que os teólogos dizem, a Bíblia diz, coisa simples, só para a gente ter essa base boa mesmo, tá? Então, de fato, a gente vai ter ainda aquelas interrogações, mas eu não estou compreendendo isso aqui, não estou, não vai. A proposta não é essa, não tem como. É o barro tentando explicar o oleiro, é difícil, né? Não tem como mesmo. Tudo bem, meus queridos? Na verdade, essa parte, assim, essa compreensão, eu já tenho essa compreensão, eu já enxergo desse jeito. Isso que bom. Então, ia ser difícil para mim entender de outro jeito. Né? Só que eu espero que mesmo o entendimento correto,